A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehi, queridos, professor Gerson, mais uma vez, agora trazendo a segunda parte da narrativa social, indiciária, mitológica, sacerdotal, já vista do dilúvio, com cunho de controle social de massa. Vamos lá. Também, querido, integralmente preservada, a narrativa sacerdotal já vista do dilúvio foi escrita, a meu juízo, alguma coisa entre 50 e 100 anos após a primeira narrativa do dilúvio, que é a narrativa eloísta. Didaticamente pensamos em 450, conquanto não haja impedimento para uma data em torno de 475 ou 425. Já não se trata de uma narrativa monarca. Zorobabel já havia desaparecido sem deixar vestígio. Os sacerdotes constituem uma força de governo efetivamente instalada, Zadoquita. E a narrativa monarca eloísta do dilúvio não tem mais qualquer serventia retórico-política, porque ela não representa mais a hipótese teológico-alegórica da infraestrutura político-social efetivamente posta. Pois do que isso? Ou mais do que isso, as questões históricas sociais que se enfrentam são totalmente outras em relação àquelas que se respondeu com a primeira narrativa. Os indícios que permitem a interpretação da narrativa como projeção teológica sacerdotal do programa político religioso do corpo sacerdotal assunto ao poder em Jerusalém são abundantes. E se for recusada a presente elaboração retórica, há de se propor interpretação alternativa, mas que dê conta de explicar a abundante relação de encaixes entre hipóteses mitológicas elaborada, a narrativa em que é consubstanciada e a infraestrutura política social em que ela está engedrada, ensopada, totalmente encancerada, enleprada. Vamos aos elementos. Primeiro, se na primeira narrativa o Noé, que representa a Golá, não podia ter construído a arca, já que a arca era a Babilônia, nessa narrativa já vista, Noé recebe ordens expressas de Yahvé para que construa. A parte significativa da narrativa é gasta, inclusive, nas descrições dos termos da ordem divina. A explicação me parece bastante simples. Na narrativa sacerdotal, já vista do dilúvio, Noé não é mais hipótese da Golá, que foi para a Babilônia e que retorna, mas agora é a hipótese do corpo sacerdotal que assumiu o poder com o vácuo monárquico deixado por Zorobabel. E se Noé representa, como penso, os sacerdotes empoderados, a arca não representa outra coisa a não ser o Templo de Jerusalém. Desta forma, ao contrário da narrativa anterior, Noé não é já de início declarado justo, e por isso preservado. A condição de justiça de Noé é dada após a construção, porque ele da arca somente em capítulo 7, verso 1, depois da ordem da construção do templo, diga da arca, é o que Noé é declarado justo. A série dispõe de mais elementos. Uma vez que todo o seu interesse é inteiramente sacerdotal, não se há de concluir a narrativa sem aquilo que representa a concentração máxima do poder sacerdotal.
o rito. De fato, ao final da narrativa, seu núcleo teológico é o seguinte: Noé realizará um extraordinário e realmente imaginável sacrifício, do qual um de cada animal puro que fora preservado na arca será sacrificado a Yahvé. Ora, a questão do sacrifício impõe à narrativa um detalhe para a qual a mitoplasma monarca não dispensara absolutamente qualquer atenção: a distinção entre animais puros e impuros. Na primeira narrativa, indistintivamente, um casal de cada animal é preservado na arca. Não há distinção entre animais puros e impuros. Naturalmente, porque a narrativa não opera sob o regime sacerdotal. Logo, seu programa de controle social, o mito deve hipostasiar o respectivo mundo de onde emerge com peças político-retóricas, e marca distintiva nesse mundo sacerdotal é a distinção entre puro e impuro. Assim, a nova narrativa é específica: 7 casais de animais puros e um casal de animais impuros foram preservados. Na Eloísta não é assim. Pronto, agora Noé, ou seja, o sacerdote, no poder, pode realizar seu espetacular sacrifício, jamais alguma vez foi realizado. Mas nem ainda assim se chegou àquele nível da narrativa em que as entranhas sacerdotais, sua teologia, sua índole se expressa indisfarçadamente. Pois bem, é hora de explicá-lo. A narrativa começa com a declaração de Yahvé de que todo homem é mau, tendo declarado a maldade inerente de todo homem, isto é, de todo camponês e homem judaíta. A narrativa descreve o estado psicológico da divindade, fúria, e enfureceu-se o coração dele. Gênesis 6:6. Plasticamente, Yahvé é descrito como um Deus colérico, tomado de fúria, que deseja sobre o judaísta a sua cólera e a sua fúria teologicamente justificada. Eles são maus, e sendo maus não pode permanecer, e de fato não permanece de pé diante da fúria do Deus Criador que os fizera, mas se arrepende de ter criado o homem da terra. 6:6. Enfurecido, pois, Yahvé lava todos os levantados. Expressões que correspondem, obviamente, pela íntima relação que essa narrativa guarda com Gênesis capítulo 2, versículo 4, parte B, e capítulo 3, versículo 24. Tanto quanto a primeira narrativa do dilúvio, guardava relações também muito íntimas com Gênesis 1 e 2 a 4a. São pares, não são 4 narrativas, mas 2 narrativas duplas de dilúvio e criação. O corpo da narrativa sacerdotal assemelha-se ao corpo da narrativa monárquica. Os detalhes são diferentes, a cronologia, a causa específica do dilúvio, mas, em linhas gerais, trata-se de descrever o mesmo fenômeno. A população diante da qual se põe os redatores de cada uma das 2 narrativas, lá a coroa, cá o tempo, são julgados teologicamente culpados, e a divindade, de um lado, os destrói, e do outro, elege os redatores da narrativa como seus representantes em Judá. Conquanto haja variação nos detalhes, está-se diante do mesmo enredo. Já o epílogo da narrativa sacerdotal tem dimensões teológicas, que não são sequer arranhadas pela relativa simplicidade retórica do texto monárquico. De novo, nós encontramos resíduos, dados marginais considerados reveladores. Quando o dilúvio termina, Noé não sai da arca. Nem poderia, porque a arca, como já dissemos e temos que aprender, representa o quartel-general dos sacerdotes, que era o templo. Noé, isto é, os sacerdotes apenas retiram o teto da arca, e como não constrói um altar, não vejo confirmação maior para que nessa narrativa a arca represente o templo. Não existe. No altar que Noé constrói, ele sacrifica um número incontável de animais. A fumaça do grande e do extraordinário sacrifício sobe até Yahvé, tem tudo a ver com o templo. A fumaça atinge as narinas de Yahvé, tem tudo a ver com o templo. Enfurecido, vinde de lavar, dissolver e destruir todos os homens da terra, exceto os seus representantes. Tem tudo a ver com o templo.
Yahvé é atingido em cheio pelo cheiro aplacante e o aroma acalmante de Lexotan, do sedativo que acalma, aplaca Yahvé. Agora se pode compreender as dimensões psicópicas do sacrifício corresponde ao estado de fúria da divindade. Para aplacar a fúria do Deus enfurecido, cujo estado psicológico produz a hecatombe de sua própria criação, somente o sacrifício de dimensões igualmente ciclopicas, e não se perca de vista somente alguém como Noé, e ainda assim instalado na arca, operando o seu magnífico altar. Ou seja, Noé, sacerdote, templo, povo. Povo tem que vir ao templo, senão Deus destrói, Deus mata. A mesma narrativa de Gênesis capítulo 2. E o resultado é formidável. O resultado da eficiência do rito de aplacamento da fúria divina de Yahvé se acalma. Yahvé fica calminho. Ele diz, não vou mais matar ninguém. Agora eu estou de legal. Como que ser dado e reflete sobre, de um lado, o status do homem da terra, que ele criou, e do outro lado, sobre sua ação desmedida. De um lado, o homem da terra é mau, e não há o que se possa fazer a respeito. Era mau antes do dilúvio e continua mau. Quanto a isso, nada há de que se possa fazer, porque se trata de uma condição intrínseca. Os homens da terra são maus desde que nascem, e seus pensamentos são maus e apenas maus. O juízo se repete sem alteração no começo, como está escrito 6:5, e no fim 8:21. Da narrativa antes e depois da fúria, antes e depois da ação sacerdotal, quer dizer, do sacrifício de Noé, nada mudou quanto ao estado teológico do homem. Mal, culpado, digno de morrer. O que muda, então, o comportamento de Yahvé, aplacado pelo sacrifício. Ele decide não mais matar o homem da terra. A fúria contenta-se em se aplacar com os animais degolados e incinerados. Que fúria de sangue e de que sangue e fúria entende o rito sacerdotal. O leitor capta a moral da história. Trata-se do protótipo modelar político-teológico do sacrifício substitutivo, do rito de expiação, servindo-se retoricamente do contexto do dilúvio. A narrativa plasma o roteiro teológico do Templo de Jerusalém, que servirá de base teológico-cultural da plataforma de governo sacerdotal Jerossolimitana. Todo judaíta é mau, e sendo mau, o objeto da fúria divina. Tomado de arrependimento por ter criado, e movido de fúria justiceira, Yahvé não há de matar cada judaíta culpado e cada homem da terra como fez. Deixa eu lembrar vocês, toda a narrativa de sacrifício substitutivo, ela é pós-exílica e sacerdotal. Por isso que se sabe quando um texto é sacerdotal e quando um texto é monárquico. Quando o texto é monárquico, não existe sacrifício substitutivo. Quando um texto é sacerdotal, pós-exílico, existe o sacrifício substitutivo. Por isso que esse texto ele é sacerdotal, porque envolve rito, envolve o sacrifício substitutivo. Por isso que o capítulo 2 de Gênesis é sacerdotal. Por quê? Porque lá um cordeiro morre para cobrir o pecado, a nudez, a culpa, assim, para aplacar a fúria, a justiça divina, para prorrogar a sentença de morte para o primeiro casal do Éden. Então, como fez no dilúvio, e de novo fará tão somente seu estado de sedação seja interrompido por nova onda de fúria, o destino de todo judaíta está traçado a quê? Morrer esmagado pela fúria da divindade. Arrependida e irada com a maldade que caracteriza o coração desse desgraçado ser, para ele resta apenas uma única porta de salvação: recorrer aos sacerdotes. O sacerdote não pode fazer com que o estado de condenação a que a divindade sentencia o homem da terra seja suspenso. Mas isso é o mais importante. O sacerdote pode aplacar a ira do juiz e carrasco, sedá-lo, acalmá-lo,
reter sua mão furiosa com sacrifícios, e com isso centraliza o poder, toda a arrecadação, e assim se fortalece, se fortifica para pagar os pesados impostos para os persas. Muito esperto esses sacerdotes. Muito esperto esses sacerdotes. Como? Sempre basta que cada judaíta camponês, basicamente, mas não apenas ele, senão todo judaíta, vá ao templo, leve um animal e cumpre lá mesmo, entregue ao sacerdote, que executará o rito da expiação, e a despeito da condenação, que permanece, a fúria de Yahvé se adia, e o judaíta ganha novo tempo, ganha mais um aninho de vida. Que legal, nova vida até o próximo sacrifício no ano que vem. Se não vir, Deus vai te matar, viu? Tem que vir todo ano, se não vir, Deus vai te matar. Propõe-se aqui que a narrativa sacerdotal já vista do dilúvio seja o ato inaugural da teologia da expiação em Jerusalém. E eu me sinto muito tentadinho a dizer que antes dela não se praticava sacrifício substitutivo. E que a sua função é especificamente instalar a teologia da expiação da culpa por meio do sacrifício cruento no templo de Jerusalém. Não estou dizendo que antes dela não se realizava sacrifício cruento em Judá, mas quero acreditar que antes dela os sacrifícios cruentos se davam na forma de comida para as divindades, conforme o modelo comum que a história das religiões conhece. Se a proposta estiver correta, estamos diante de uma peça que tinha por objetivo alterar profunda e substancialmente o imaginário coletivo de um povo inteiro, mudar a religião de Israel toda, e que, a julgar pela história de Judá, e inclusive de todo o ocidente cristão, é, sem outra, que lhe rivalize em sucesso a mais bem-sucedida mitoplasma derivado da Bíblia hebraica. Como nós tentamos ainda brevemente demonstrar acima, as duas narrativas do dilúvio e da Bíblia hebraica não são a rigor narrativas que têm um interesse direto em contar uma história de dilúvio. Não é. Eles estiveram na Babilônia, eles não conheciam a história de dilúvio nenhum, eles passaram a conhecer a história de dilúvio, os judeus, na Babilônia, e usaram isso a seu favor. O dilúvio aí é meramente incidental, instrumental, instrumentaliza-se a tradição mesopotâmica do dilúvio como base para a elaboração retórica de, no primeiro caso, reação contra a ofensiva popular em face do retorno da Golá, e no segundo caso, ação de mudança radical do paradigma teológico religioso de Judá, transformado de uma antiga comunidade de modelo tributário e monárquico em uma comunidade agora teologicamente sacerdotal, em cujas rotinas de administração os processos de controle psicológico e teológico presidem as rotinas políticos-sociais. Não se trata de memória popular, se arrazoado está correto, nem criação, muito menos dilúvio. São pacotes de semiótica cultural popular, ao menos para que há de popular em Judá. No caso do tema do dilúvio, trata-se do mitoplasma importado da Babilônia pela Golá, e no primeiro caso instrumentalizado em programa monárquico de refundação da coroa, sempre sob o argumento mitológico do fundamento divino, nesse caso, a aliança entre a Golá, Noé e a divindade. No segundo caso, a deliberação soberana de um Deus fleumático, impassível, um estadista celeste de destruir burocraticamente a terra, converte-se na ação patológica pulsional de uma divindade tomada de fúria, motivo necessário para a venda eficiente da instrumentalidade de um aparelho de governo cuja funcionalidade se prende a, por meio de interruptos e incessantes ritos, aplacar a jamais completamente aplacada ira desses deus furibundo. Diante de meus olhos, a cena que me faz recordar da invasão das praças públicas brasileiras na década de 60, daquela gente de Bíblia na mão e projetar em telões gigantescos as cenas opulentes do inferno e também de um Deus Senhor dos infernos, a fim de cuja exibição os herdeiros daquele mesmo aparelho sacerdotal, como o mesmo programa político-teológico, vendem sua instrumentalidade e seu poder na forma de que Hebreus 10:12 gostou de chamar de um sacrifício único pelos pecados. Para encerrar,
Como disse, o incipiente tentativa de esboçar a função histórico-social indiciária e instrumental das narrativas do dilúvio da Bíblia hebraica, e pensando diretamente nas comunidades que, perplexas de novidade, ouviam-nas pela primeira vez uma rememoração provocativa. O sucesso psicológico, social e político-religioso dessas duas empreitadas do controle social, primeiro monarca, e posteriormente, de longe, o mais bem-sucedido sacerdotal, fez-me a respeito do projeto político platônico de controle social por meio de mitos, de recordar o comentário de Detienne, já na obra já citada. Conhecemos algum meio, pergunta Sócrates, para fazer com que se acredite nesse mutus? Nenhum, responde o interlocutor, pelo menos para a geração de que falas, mas talvez se consiga persuadir seus filhos, seus descendentes e os homens do futuro. Aqui nós vemos sacerdotes fazendo aquilo que Platão falou, colocando as figuras na caverna para controlar, conduzir, dominar a sociedade da sua época, transformando uma religião pré-exílica numa religião pós-exílica totalmente diferente da que foi vivida no pré-exílio. Que Deus abençoe a todos. Se você nunca percebeu na Bíblia que existe duas narrativas do dilúvio, hoje você vai aprender. Hoje você teve o privilégio de ter encontrado este vídeo, este podcast, e Deus falou com você. Deus abençoe a todos.